Bom, e a base aliada do governo Lula trabalha para emplacar uma CPI que pretende investigar o crime organizado e deve ser instalada amanhã no Senado. Senadores como Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, e Jacques Wagner, do PT da Bahia, são cotados para a presidência. Enquanto na oposição, Flávio Bolsonaro e Sérgio Moro são nomes também considerados. A CPI deve acontecer durante todo o ano que vem, ano eleitoral, com a segurança pública se tornando, então, um dos principais debates para o pleito, principalmente depois da operação no Rio de Janeiro. A relatoria deve ficar nas mãos do senador Alessandro Vieira, que já tem um plano de trabalho pronto para ser apresentado. Vieira propõe a criação de um consenso técnico, ouvindo primeiro profissionais que estão na linha de frente no combate ao crime organizado, como policiais, peritos, juízes e promotores, depois secretários, ministros e governadores. O objetivo é que a CPI ofereça um plano nacional consistente de segurança pública com continuidade, investimento e alterações legislativas para enfrentar as facções criminosas. Silvio Navarro, eu quero ouvi-lo sobre essa expectativa da instalação de uma CPI sobre o crime organizado. Você acha que é o momento e que é um instrumento ali necessário e possível para realizar esse tipo de investigação, Silvio? Não. Eu acho que o Brasil precisa de muita coisa para combater o crime organizado, avançar em muitas coisas. Para você ter uma ideia, o Congresso Nacional tem hoje 33 projetos relacionados à segurança pública, além da famigerada PEC, a proposta de emenda constitucional que criaria o Sistema Único de Segurança Pública, apresentada pelo ministro Ricardo Lewandowski, com data de votação para 4 de dezembro, o que não deve acontecer porque, segundo o próprio Mendonça Filho, o deputado relator, não há um texto pronto, não há consenso sobre os principais pontos. E PEC, para passar, precisa de quórum muito alto, 308 deputados, 49 senadores em 2 votações. Mas uma CPI, nesse caso, é uma CPI midiática, é uma CPI para as eleições do ano que vem. A tendência, se instalada, né, a data seria amanhã, marcada pelo presidente Davi Alcolumbre, é o parlamentar mais antigo da casa, é o que diz o regimento. O parlamentar mais antigo hoje é o Otto Alencar, senador. Ele preside temporariamente a primeira sessão e, a partir dali, um nome de consenso assume a cadeira. Normalmente é assim. Uma exceção foi a CPI do MI e do INSS. Já falamos muito sobre esse ponto, que a oposição conseguiu dar um nó no governo na noite anterior. O nome de consenso hoje, Paula, aliás, seria o do Alessandro Vieira, que você citou como um possível relator. Por quê? Porque ele é o autor da proposta. E, tradicionalmente, quem propõe a CPI, consegue amealhar todas as assinaturas necessárias, se torna presidente dessa comissão. A partir daí, e o presidente tem de ser eleito pelos indicados, pelos partidos, são 11 cadeiras, mais suplentes, e o vice-presidente também é eleito. O vice é sempre uma figura decorativa, só serve para presidir a sessão quando o presidente, de fato, vai tomar um cafezinho. O relator é quem determina o trabalho, ele é o roteirista do filme, ele é o roteirista da CPI. Na CPMI estamos vendo o trabalho do Alfredo Gaspar. Aí sim o Alessandro Vieira indicaria um nome. Deixar uma relatoria ou mesmo a presidência na mão do PT é uma CPI para quê? Para investigar o quê? A gente sabe de que lado o PT está. Seria uma CPI inócua. Agora, por outro lado, numericamente, e finalizo, Paula, o governo, junto com alguns parlamentares de centro, teria força para barrar o nome mais provável para essa relatoria, que seria o do senador Flávio Bolsonaro. Portanto, um nome de oposição. Acho que a tendência seja que o Alessandro Vieira indique alguém no meio do caminho. Mas é isso. O Congresso poderia fazer muita coisa com todos esses projetos. Falar sobre organizações criminosas, sobre narcoterrorismo, menos instalar uma CPI para senador aparecer na TV e depois ir parar no jornal no final do dia. Pois é, Piotr, chequei aqui, inclusive, com a nossa repórter Berenice Leite, de Brasília, os mais cotados mesmo para seguir na presidência dessa CPI, que, segundo, inclusive, ela me confirmou que deve ser instalada amanhã. Senador do PT, Fabiano Contarato, e do outro lado, na oposição, Flávio Bolsonaro, do PL. São os nomes ali de apostas, mas tudo pode mudar. A gente lembra da CPMI, do INSS, houve ali uma reviravolta, né, Piotr? CPI feita por governista, no caso o PT, que não tem nenhum plano para a segurança pública que fale com a população, não vai dar em nada.
por mais que você tenha um relator que possa trazer alguma coisa ali, como é o caso do senador Alessandro Vieira. Ou seja, a única chance dessa CPI ser relevante é se a oposição a controlar. Como a gente está vendo, e parte da mídia tenta ignorar, o caso da CPMI do INSS. Lá a gente está vendo avanços, em que pese o fato do Supremo conceder uma série de habeas corpus para o sujeito não falar, não ir, aquelas coisas todas. Ou seja, mais uma interferência do Supremo. Ali é uma investigação do Congresso, aliás, é uma prerrogativa do Congresso Nacional, uma CPI, é uma comissão parlamentar de inquérito, é uma investigação propriamente dita. Ou seja, se os governistas, e eu estou falando do Contarato, ou também o ex-governador da Bahia lá, Jacques Wagner, líder do governo no Senado, por acaso ocuparem a presidência da CPI nessa questão da segurança pública, não vai avançar. Mas há comissões de segurança na Câmara e no Senado. Ali, obviamente, o debate seria muito mais profícuo, na minha opinião. Vamos ver qual vai ser a decisão do Senado. A pergunta é por que, por exemplo, que o Davi Alcolumbre saiu tão rapidamente para instalar uma CPI? E CPI com que objetivo? Quem vai comandar? É claro que o Davi Alcolumbre pode interferir na indicação dos membros, inclusive na eleição do presidente e do relator.